Olá, boa noite. Você vai ver no Brasil TV de hoje. As polícias de Alagoas e Rondônia fazem operações contra o tráfico de drogas. Cecília, todos são suspeitos de fazer parte de grupos criminosos envolvidos com homicídio e tráfico de drogas aqui em Maceió e no litoral norte do estado. Daqui a pouquinho eu trago todas as informações aqui no Brasil TV. Cecília, aqui em Rondônia, a Polícia Civil deflagrou hoje uma operação que prendeu algumas pessoas e também sequestrou bens de uma organização criminosa que movimentou 700 milhões de reais nos últimos 3 anos com a entrada de aparelhos celulares e de drogas em presídios aqui do estado. Os detalhes eu trago daqui a pouco no Brasil TV. O Rio de Janeiro decide manter o uso de máscaras em lugares fechados e nos transportes. O uso de máscaras em ambientes fechados continua obrigatório aqui na cidade do Rio de Janeiro. E as últimas medidas restritivas que ainda estavam em vigor, como a limitação de público em boates e em festas, foram suspensas. Os detalhes eu conto daqui a pouco aqui no Brasil TV. Bares e restaurantes voltam a contratar mão de obra. Cecília, com o avanço da vacinação, o movimento em bares e restaurantes aumentou e o setor já se destaca como o que mais contratou nos últimos meses aqui no Rio. Daqui a pouco eu trago os detalhes aqui no Brasil TV. E você vai conhecer um projeto social que há 17 anos atende de graça moradores de comunidades da Zona Norte do Rio. Fábio Júdice. Ô Cecília, o projeto Apostando no Futuro tem de tudo um pouco. Educação, cultura, artes, música, esporte e lazer. Daqui a pouquinho eu mostro no Brasil TV. Hoje é sexta-feira, 12 de novembro e o Brasil TV já está no ar. O Brasil TV começa com uma operação da polícia em Alagoas. 8 suspeitos de homicídios e tráfico de drogas foram presos hoje, como conta agora a Andréia Rezende. Oi, Cecília. Uma operação conjunta das polícias civil e militar prendeu hoje 8 pessoas suspeitas de envolvimentos com homicídios e tráfico de drogas. O objetivo da ação policial é desarticular 3 grupos criminosos envolvidos nestes crimes que atuam aqui em Maceió e no litoral norte alagoano. A operação foi batizada de Lazzaroni, que em italiano significa mendigo, e ganhou este nome já que os traficantes escolhiam pessoas com aparência de mendigo para fazer o trabalho de entregador da droga, o famoso aviãozinho. Foram expedidos pela 17ª Vara Criminal da capital 15 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão. Os presos foram levados para a sede da Divisão Especial de Investigações e Capturas aqui na capital alagoana. Volto com você, Cecília. E em Rondônia, a Polícia Civil investiga uma organização criminosa suspeita de facilitar a entrada de celulares e drogas em presídios. As informações com a Vitória Ferreira. Olá, Cecília. A Operação Simbiose investiga a relação entre agentes públicos, um advogado e apenados aqui de Ji-Paraná. Nessa ação foram cumpridos 9 mandados de prisão que resultaram na prisão de 4 pessoas em Ji-Paraná, sendo um policial penal, um advogado e 2 civis, além de 4 pessoas que já estão presas e um mandado de prisão que foi cumprido no Rio de Janeiro. Além disso, durante as ações dessa operação, 3 pessoas foram presas em flagrante. Até o momento, a investigação apurou uma movimentação financeira de 7 milhões de reais nos últimos 3 anos por esse grupo criminoso. Cada aparelho chegava a custar 15 mil reais nas unidades prisionais e o detento que comprava alugava depois para outros apenados. Foram decretadas 62 ordens judiciais nessa operação que investiga 25 pessoas em Rondônia, no Pará e no Rio de Janeiro. Essas investigações começaram em dezembro do ano passado para investigar essas entradas de celulares e também de drogas em unidades prisionais de Ji-Paraná. Segundo os investigadores, a forma mais utilizada para a facilitação da entrada era por meio de agentes da Polícia Penal. Eu volto contigo, Cecília. Um adolescente de 16 anos foi morto durante uma aula aberta de dança numa praça em Manaus. Marcelo Moreira. Oi, Cecília. A vítima foi o Rudan Gonçalves Lopes, de 16 anos. Ele foi morto numa praça que fica na zona oeste de Manaus, onde ocorria uma aula de dança. Vídeos do momento do tiroteio começaram a circular imediatamente nas redes sociais e mostram o susto das pessoas que estavam na aula no momento da ação criminosa. O IML fez a remoção do corpo do jovem.
Nessa mesma praça, teve uma outra pessoa baleada, foi o Rafael da Costa Protásio, de 28 anos. Ele foi atingido por um tiro no braço e levado para uma unidade de saúde da região. A Polícia Militar informou que Rafael já tem passagem por tráfico de drogas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros disse que vai investigar o caso. Cecília. E a polícia também investiga o assassinato de um empresário em Guarapari, no Espírito Santo. Roger Santana. Olá, Cecília. O empresário Tiago Nossa foi assassinado na sala onde ele trabalhava, num centro comercial de Guarapari, na Grande Vitória. Segundo a polícia, 2 homens armados invadiram o local e dispararam contra Tiago, que era proprietário de uma empresa no ramo da construção civil. Essa imagem foi entregue à polícia e mostra 2 homens passando pela rua com o rosto coberto, um pouco antes do empresário ser assassinado. Segundo a investigação, eles invadiram o centro comercial e mataram Tiago a tiros e fugiram em seguida. O empresário foi socorrido, mas morreu na ambulância. No mês de junho, Tiago havia procurado a polícia para denunciar que recebeu ameaças de um outro empresário também de Guarapari. O motivo seria uma dívida de R$100 mil. O empresário acusado de fazer as ameaças procurou a delegacia, negou tudo e disse que havia desistido de cobrar a dívida. Tiago tinha 31 anos, era casado, pai de uma menina de 7 anos. A morte causou comoção em Guarapari e a polícia continua a investigação. Cecília, volto com você. O Ministério Público de Roraima pediu de novo a prisão de um suspeito do sequestro do jornalista Romano dos Anjos. Adriana Galvão conta que um erro deixou um acusado ser solto. Oi, Cecília, exatamente. O Ministério Público Estadual só soube da soltura do ex-servidor da Assembleia por conta de notícias veiculadas na mídia e depois de consultar a certidão carcerária do suspeito. O MP solicitou à Justiça um novo mandado de prisão para Luciano Benedito. Os promotores pediram ainda que, em um prazo de 5 dias, a Secretaria de Justiça informe a razão pela qual Luciano foi posto em liberdade. Em nota, a Secretaria de Justiça do Estado afirmou que Luciano Benedito Valério cumpria prisão temporária de 30 dias e que, no fim desse prazo, foi posto em liberdade por não haver, no momento, qualquer decisão que impedisse a soltura do preso. A Secretaria destacou ainda que a decisão do Superior Tribunal de Justiça de manter os suspeitos do caso presos, incluindo Luciano, saiu no dia 5 de novembro, 19 dias após a soltura do preso. Um novo mandado de prisão deve ser emitido para que Luciano volte para a prisão. Procurada, a defesa de Luciano Benedito Valério afirmou que não vai se pronunciar. 9 pessoas permanecem presas por suspeitas de envolvimento nesse caso do sequestro do jornalista Romano dos Anjos. Todas policiais militares. Cecília. A Prefeitura de Altinópolis, no interior de São Paulo, proibiu a visitação em 19 grutas depois da morte de 9 bombeiros civis num desabamento. Os detalhes com a Bruna Lutini. Olá, Cecília. Todas as 19 grutas da região de Altinópolis já estão interditadas. A Prefeitura notificou os donos das terras onde ficam essas grutas para que eles façam um monitoramento constante nestes locais e também estudos geológicos. A decisão de fechar as grutas aconteceu depois que um relatório do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, apontou problemas na estrutura da gruta que desabou e matou 9 pessoas no dia 31 de outubro. Eles identificaram desplacamentos da caverna, fraturas e fissuras, assim como mancha de umidade. Os técnicos que fizeram o relatório são os mesmos que ajudaram na segurança dos bombeiros durante o socorro às vítimas. A Defesa Civil de Altinópolis mandou um ofício ao IPT pedindo apoio na realização de estudos para garantir mais segurança nas grutas. Essas cavernas recebiam turistas de diversas partes do país e ainda não há previsão de quando serão reabertas. Cecília. 4 pessoas morreram em um grave acidente na BR-262, no Mato Grosso do Sul. Diego Queiroz. Oi, Cecília. Esse acidente aconteceu no quilômetro 171 da BR-262, no município de Ribas do Rio Pardo, que fica a cerca de 90 quilômetros aqui da capital Campo Grande. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão-baú invadiu a pista contrária. Nessa manobra, ele acabou batendo de frente com um carro de passeio, que pertence à Prefeitura de Inocência, cidade do interior de Mato Grosso do Sul.
A força do impacto foi tão grande que a frente dos dois veículos ficou bastante danificada e eles foram parar fora da pista. O Corpo de Bombeiros até esteve no local para prestar socorro, só que 4 ocupantes do carro não resistiram e morreram no local. 3 adultos e uma criança de 2 anos de idade. Uma outra criança de 10 anos foi socorrida e levada para o Hospital de Inocência. Ela teve ferimentos leves e passa bem. A suspeita, segundo a PRF, é que o caminhão baú tenha feito uma ultrapassagem em local proibido. Cecília. Parentes e amigos se reuniram na missa de 7º dia da Marília Mendonça. Do amigo da Marília Mendonça, o Henrique Ribeiro. O Fael Fernandes acompanhou. A missa começou por volta de 11h05 da manhã aqui na Basílica Nosso Senhor do Bonfim. Pais e familiares de Henrique Ribeiro, conhecido como Henrique Bahia, participam dessa celebração, que é uma homenagem não só ao produtor geral, mas também a Marília Mendonça e as outras 3 pessoas que estavam no avião que caiu em Caratinga, que fica a 300 quilômetros de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, na sexta-feira passada. Logo, um pouquinho antes do começo da celebração, um pouco antes da missa, eu consegui conversar com a mãe de Henrique, que falou que justamente esse é um momento de homenagem, que, claro, a família sofre com a perda de Henrique, mas que lembra aí de toda a história, que lembra de toda a alegria de Henrique nesses 32 anos. Henrique é baiano, nasceu aqui no nosso estado, nasceu em Salvador, mas já morava em Goiânia há mais de 10 anos. Ele já trabalhou com o cantor Cristiano Araújo, que morreu em 2015 durante um acidente de carro. Logo em seguida, começou a trabalhar então com a cantora Marília Mendonça. O governador do Piauí e presidente do Consórcio Nordeste, Wellington Dias, do PT, testou positivo para a Covid. O Renan Nunes tem as informações. Oi, Cecília. O governador do Piauí e presidente do Consórcio Nordeste, Wellington Dias, do PT, fica em quarentena no Reino Unido por um período de 10 dias, de acordo com a assessoria de imprensa dele. Hoje saiu o resultado do exame PCR que ele havia feito ontem e que também deu positivo. O governador foi com uma comitiva para Glasgow, na Escócia, onde participa da COP26. Ele voltaria na próxima segunda-feira, dia 15. Fotos divulgadas pela assessoria dele antes da confirmação da doença mostram o político circulando pelo evento e conversando com pessoas sem máscara. Vale lembrar que o governador Wellington Dias já está com a imunização completa, ou seja, já recebeu as 2 doses da vacina contra a Covid. Segundo a assessoria de imprensa, Wellington Dias tem sintomas leves da doença. Todos os membros da delegação piauiense foram submetidos a testes de Covid e os resultados foram negativos. Eu volto com você, Cecília. E o governo do Rio Grande do Sul fez um alerta para o avanço da Covid em municípios do sul do estado. Arildo Palermo. Olá, os prefeitos das 22 cidades que fazem parte da região sul se reuniram assim que o governo do estado anunciou o alerta. Nas 2 últimas semanas de outubro, a região de Pelotas recebeu 2 avisos do governo do estado por causa do aumento no número de casos e internações. Como os indicadores não apresentaram melhora, o gabinete de crise dessa vez emitiu um alerta. Em uma semana, a região sul teve um aumento de quase 30% em internações em leitos de UTI. Além disso, uma taxa de contaminação 117% maior do que a média estadual. E também tem o menor índice de vacinação com a dose de reforço para quem tem mais de 70 anos. A Associação dos Municípios da Zona Sul definiu algumas ações, entre elas a busca ativa dos casos para identificar onde a contaminação aconteceu e como prevenir a disseminação do vírus. Além disso, um reforço na campanha de vacinação e também o monitoramento dos casos mais graves da doença estão previstos para os próximos dias. Cecília. Pois é, gente, a pandemia não acabou, mas mesmo assim, 3 servidores comissionados foram exonerados em Blumenau, no Vale do Itajaí, por se recusarem a tomar a vacina. Isabela Correia.
Olá, Cecília. São 3 funcionários comissionados que se negaram a tomar a vacina contra o coronavírus e, por esse motivo, foram exonerados. A Prefeitura de Blumenau explicou que eles não entregaram um laudo médico que justificasse o motivo por essa negativa. E também, antes disso, a Prefeitura se reuniu com esses funcionários e exigiu a vacinação. Mesmo assim, eles alegaram motivos pessoais e não voltaram atrás. Por esse motivo, para seguir o decreto que está vigente desde o mês passado, a Prefeitura exonerou esses 3 funcionários que trabalhavam nas secretarias de Cultura e também na Defesa Civil. A Prefeitura também explicou que são casos isolados, que os demais servidores públicos já tomaram ao menos a primeira dose da vacina contra a Covid. Essa obrigatoriedade vale também para os servidores da educação da rede pública e, no momento, a Prefeitura estuda implantar isso também para os servidores de outras secretarias aqui de Blumenau. Eu volto com você, Cecília. O Ministério Público do Ceará vai investigar 16 cidades por desperdício de vacinas contra a Covid. Aline Oliveira. A Secretaria de Saúde do Ceará informou que 16 municípios aqui do estado admitiram perdas de vacina contra a Covid, principalmente da Pfizer, por causa de irregularidades na conservação do imunizante. No total, 14.627 doses deixaram de ser aplicadas. Existem municípios em que as doses desperdiçadas correspondem a 5% do total da população. Esses municípios alegaram que essa situação ocorreu devido a problemas na central de abastecimento, também por causa do abandono do esquema vacinal por parte da população, ou seja, pela baixa procura pela segunda dose e ainda pelo fato de algumas vacinas estarem próximas de atingir o seu prazo de validade. Aline Oliveira para o Brasil TV. E a greve dos médicos em Rio Branco entrou no 5º dia. Quem tem os detalhes é Ana Paula Xavier. Olá, Cecília. A greve dos médicos aqui na capital acreana tem gerado muitos transtornos. As unidades de saúde hoje ficaram lotadas. Os médicos da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco reivindicam a reforma do plano de cargo, carreira e remuneração, além do reajuste do salário base da categoria. A Prefeitura de Rio Branco disse que mantém a negociação com os médicos. O prefeito afirmou que em 2022 discutirá a reposição salarial para todos os servidores do quadro do município. Enquanto o impasse continua, milhares de pessoas ficam sem atendimento médico. Cecília. No Rio de Janeiro, o uso de máscaras em locais fechados vai continuar obrigatório. O André Coelho acompanhou a entrevista coletiva. Olá, amigos do Brasil TV. A Prefeitura do Rio decidiu manter a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados aqui na capital. Em um decreto publicado hoje, o prefeito Eduardo Paes manteve essa medida de proteção, levando em conta os dados do Comitê Científico do município em relação à pandemia. A cidade ultrapassou a marca de 72,9% da população com a vacinação completa. A previsão é chegar a 75% entre hoje e amanhã, no sábado. A sugestão do Comitê Científico era de suspender o uso de máscaras ao atingir essa marca. O prefeito disse que obedeceu às recomendações do comitê desde o começo da pandemia, mas que nesse caso não vai seguir essa orientação. Ele acredita que relaxar as máscaras em ambientes fechados poderia passar uma mensagem errada para a população carioca. Volto aos estúdios do Brasil TV. O avanço da vacinação permitiu que Pernambuco anunciasse mais flexibilizações no turismo e na educação. Quem traz as informações é a Natália Dielu. Olá, Cecília. As flexibilizações entram em vigor na próxima semana. A partir da segunda-feira, a entrada de cruzeiros está liberada aqui no estado de Pernambuco, tanto no continente quanto na ilha de Fernando de Noronha. Acaba também a obrigatoriedade de aferir a temperatura na entrada de lojas, shoppings e também academias. A quantidade de torcedores nos estádios de futebol aumentou. Essas liberações que começaram no fim de setembro, primeiro com 15%, depois com 30%, agora vão a 50%. O estádio Arena de Pernambuco, por exemplo, vai poder receber até 23 mil torcedores. Cecília. Com o avanço da vacinação, bares e restaurantes estão mais movimentados. E o Rio é a capital brasileira que mais contratou nesse setor nos últimos 5 meses. A Luana Alves tem os números.
Oi, Cecília. Com o avanço da vacinação, os bares e restaurantes voltaram a receber clientes. E esse aumento do movimento tem gerado um reflexo positivo no mercado de trabalho. Nos últimos 5 meses, os restaurantes foram os que mais geraram empregos no estado, com 4.871 novos cargos. Ainda segundo o levantamento do Sindrio, nos últimos 12 meses, a cidade do Rio liderou o saldo de vagas de trabalho abertas nas capitais, à frente de São Paulo, Fortaleza e Curitiba. Depois da vacinação completa do pessoal, né? O pessoal está tudo mais à vontade de sair na rua, mais segurança. É isso, Cecília. A gente torce para que o avanço da vacinação continue gerando efeitos positivos na economia. Volto com você ao estúdio. Com certeza. A seguir, você vai conhecer um projeto social que há 17 anos atende de graça moradores de comunidades da Zona Norte do Rio. O Brasil TV volta já. O Brasil TV está de volta com o Dia do Pantanal. 1 ano depois do maior incêndio da história, o bioma ainda não se recuperou totalmente, como conta a Ianara Garcia. Oi, Cecília. O Pantanal ainda se recupera dos incêndios que devastaram o bioma no ano passado, porque este ano as chuvas também estão fracas. Localizado entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o Pantanal teve mais de 8.000 focos de calor registrados pelo INPE de janeiro até agora. Apesar do número ser alto, houve uma redução de 77% em relação a 2020, quando 26% do bioma queimou. Com pouca chuva de lá para cá, os rios não inundaram e a maior planície alagável do planeta não alagou como deveria. Em 3 décadas, o Pantanal perdeu quase 1/3 de água e campos alagados, segundo o estudo da ONG MAP Biomas. Nos últimos 3 anos, a situação se agravou e nos últimos 3 meses desse ano, caminhões-pipa foram usados em ações emergenciais para abastecer o Pantanal. O IBAMA coordenou ações de transposição de jacarés de áreas secas para onde tinha um pouco de água para os animais não morrerem. E voluntários ainda colocam alimentos em alguns pontos por causa da pouca oferta da vegetação própria. Hoje, quando se comemora o Dia do Pantanal, autoridades e biólogos debatem na Assembleia Legislativa de Mato Grosso medidas de preservação e regulamentação de atividades no Pantanal para recuperar a biodiversidade e impedir o avanço da degradação do bioma. Cecília. E segundo é feriado de proclamação da República, muita gente já está pegando a estrada. A gente vai ver como é que está a movimentação no Centro-Oeste Paulista com Mike Araújo. Oi, Cecília. Aqui na região de Bauru, na rodovia Marechal Rondon, devem passar 200.000 veículos durante esse feriado prolongado de proclamação da República. O movimento já começou a ficar mais intenso na tarde desta sexta-feira. Quem for passar aqui pelo perímetro urbano de Bauru tem que tomar cuidado por causa de algumas mudanças no trânsito. Isso porque a rodovia Marechal Rondon recebe obras de recuperação. A Polícia Rodoviária Estadual faz uma operação em todas as rodovias do estado, focada, por exemplo, em combater a embriaguez ao volante, também o excesso de velocidade e ainda o uso de celular ao dirigir. São infrações que potencializam o perigo de acidentes. Conforme a polícia, 90% dos acidentes são causados por falha humana. Então, por isso que existe essa preocupação e ações estão sendo feitas principalmente em regiões de chácara, de rios e também de praias. A Operação Proclamação da República começou nesta sexta-feira e segue até o final do dia 15 de novembro. Cecília, com vocês aí no estúdio. E cerca de 300.000 carros devem passar pelo sistema Anchieta Imigrantes nos próximos dias. A Nina Barbosa mostra pra gente. Oi, Cecília. Boa tarde. A previsão é que venham aqui para a Baixada Santista pelo menos 300.000 veículos. E quem já passou aqui pelo sistema Anchieta Imigrantes enfrentou a neblina no trecho de serra e também muita chuva, viu? Consequentemente, pista molhada, quando o motorista precisa redobrar a atenção. Aqui para a Baixada Santista são esperados em Santos, por exemplo, cerca de 250.000 turistas, mesmo com esse tempo de chuva.
A operação Descida deve ser implantada às 4 da tarde e vai até às 3 da madrugada de sábado. No sábado, começa às 8 da manhã e está prevista para ficar até às 8 da noite. Com chuva e a previsão para os próximos dias é que o tempo fique assim, o motorista tem que ter bastante atenção antes de pegar a estrada. Cecília. Fico alerta. Você vai conhecer agora um projeto social que atende de graça moradores de 4 comunidades da Zona Norte do Rio. O Fábio Júdice mostra que tem um pouco de tudo: educação, cultura, esporte e lazer. O projeto Apostando no Futuro acontece há 17 anos aqui nas comunidades do Rio Comprido, que fica entre a Zona Norte e Zona Sul do Rio de Janeiro. Mais de 5 mil jovens e adultos já passaram por aqui, por várias oficinas, como a de percussão. E eu vou conversar agora com o professor Caio. Qual a proposta desse curso de percussão? A proposta do projeto Apostando no Futuro é valorizar a cultura afro-brasileira e proporcionar um futuro melhor para os jovens do projeto Apostando no Futuro. Muito bom. A Heloísa Rego de Oliveira é a supervisora do projeto. Tem mais que percussão ainda aqui, né? Nós temos o reforço escolar, temos a brinquedoteca e a oficina de arte que faz toda a diferença. Pensou que acabou? Nada disso, olha só. Aula de zumba. Professora Cláudia, por favor. Qual a proposta dessa oficina? Como é que ela funciona? Nós atendemos crianças, adolescentes, adultos e idosos, proporcionando saúde, qualidade de vida para todos eles. E o que é melhor? É tudo de graça aqui para as comunidades. Olha só, Tereza já tirou muita vantagem por conta da Zumba, é verdade? Tereza, boa tarde. Boa tarde, verdade. A Zumba transmite muita alegria, é muito bom para a nossa autoestima e é bom para o corpo e para a mente. Maravilhoso. Bom, educação, cultura e lazer fazem bem para todo mundo. Olha a Zumba aí. Movimentar, né? Sextou. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, horário de Brasília. Uma ótima noite e um bom fim de semana.